Opa galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar sequência no vídeo do Ryu, que eu vou fazer a estruturação dele em perfil. Tem as duas referências aqui mostrando um pouquinho a inclinação facial do personagem. Então é isso que eu vou transportar aqui pro desenho de lado. Vamos lá, primeira coisa que eu tenho que me preocupar é em fazer aí a estruturação do círculo da cabeça. Para isso eu vou transportar as medidas. Então se você vai montar esse exercício também, deixa eu pegar aqui uma cor com pouca pressão. Você vai transportar uma medida que vai da base do círculo. Então, deixa eu prolongar aqui. E até o topo da cabeça, que é o topo do círculo. Então essa seria a altura do círculo. E como eu já fiz ele frontal, vou projetar aqui a mandíbula também. Então não preciso encontrar o fracionamento, porque todo o fracionamento eu já encontrei no vídeo passado. Bom, o que eu tenho aqui nessas referências? Eu tenho o vértice da mandíbula que eu já defini, né, nele frontal aqui, é o que eu vou transportar para lá também. A profundidade da cabeça de Rui que eu não tenho, não me lembro do anime, eu não me lembro exatamente o que tem, então eu vou seguir as regras aplicadas, as regras que eu utilizo no meu curso. Deixa eu colocar já o ponto da mandíbula. Então se você estiver fazendo no digital, você vai usar uma régua também. Se estiver fazendo num processo manual, faça com a régua convencional. Bom, essa primeira camada eu vou trabalhar com uma cor bem bruta mesmo, o vermelho aí para destacar. Depois, na hora de fazer a estruturação, eu vou mudar para o marronzinho para seguir o mesmo padrão aí da estruturação. Deixa eu lá já mudar a camada. Aliás, eu já vou começar esboçando aqui, ó, o círculo, utilizando o marronzinho para ficar bem legal aí a nossa estruturação. Então começamos pelo círculo, porém quando você faz uma cabeça em perfil, deixa eu suavizar aqui o vermelho. A cabeça em perfil ela é mais profunda, então você tem que associar aí uma divisão, um fracionamento desse círculo, um terço, um quarto, um quinto, à medida que você quiser, e transportar lá para o fundo como excesso. Então o que eu vou fazer para o Ryu? Que eu vou colocar uma medida correspondente a um quarto, né, na profundidade, para não ficar com uma cabeça também muito profunda, e repetir aqui a outra parte do círculo. Muito bem. Pelo que eu notei na referência, ele tem um rosto bem reto, uma inclinação vertical. Só que quando chega lá embaixo, no processo mental, ele tem uma leve inclinação. Então o que eu vou fazer? Da base do nariz, que é aqui, até aqui eu vou jogar um pouquinho, uma inclinação pequena, criando aí um prognatismo, ou seja, a mandíbula projetada à frente. A altura do nariz aqui, eu já vou fazer a projeção dele também saindo um pouquinho. Então o que eu vou criar nesse primeiro momento? Eu vou criar a silhueta dele, ó. Então tem a inclinação do nariz, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó, para manter a mesma altura, o volume da arcada, certo? E aqui é uma inclinação para a testa. Então acho que aqui já ficou bem legal. Deixa eu projetar as medidas aqui para ver se estão batendo. Ó, tudo bem legal aqui, talvez uma pequena diferença, né? Aqui também, ó, vou fazer uma pequena correção, mas até aí tranquilo, tá bem próximo. E vou projetar o queixo também para não perder o tamanho do processo mental aqui. É importante eu traçar também como coordenadas as linhas, né, da boca. Então, vou pegar a parte inferior aqui do lábio superior, a parte superior aqui do lábio superior e o lábio inferior. Então com isso eu já tenho todas as coordenadas. Então quando você tiver que fazer a estruturação de um personagem, você já fez ele de frente ou vice-versa, você pode começar uma estruturação do personagem pelo perfil também e depois transportar as medidas. Bom, uma vez aplicada aqui, ó, eu acho que vou aumentar um pouquinho mais a profundidade, trazer quase para um terço. Tá, ó. Então praticamente eu joguei um terço aqui no fundo agora. Depois isso aqui eu vou limpar, vou suavizar, vai ficar bem bacana mesmo. Sempre que vocês estruturarem um rosto em perfil, vocês vão encontrar o tamanho total da profundidade e assinalar aqui, ó, marcar exatamente na metade. Então daqui até aqui, ó, para qualquer tipo de estruturação. Vocês vão pegar a medida bem no meio aqui e esse ponto vai ser o ponto
que nós vamos terminar ali o ramo da mandíbula. O ramo da mandíbula é a parte posterior. O ramo da mandíbula ele tem que ter uma leve inclinação. Ele não pode ser muito inclinado para frente, porque senão ele já emenda com o ângulo da base da mandíbula. Então quase que vertical, mas com uma leve inclinação. Inclusive essa inclinação é que vai definir a inclinação da orelha. Então são macetes legais aí para vocês utilizarem na estruturação. Vou criar uma base aqui também livre, por enquanto aleatória, né? Eu estou interpretando aqui a profundidade, né, dessa inclinação aliás, eu vou geometrizar, vou deixar tudo um pouquinho mais reto aqui, que com os ângulos fica tudo mais fácil depois para poder fazer as representações, ó. Aqui, opa, aqui cometi um erro na hora de passar. Esse aqui é o volume do lábio. Tá? Beleza. Depois eu vou ver se vai ficar legal. E aqui vai ser o nosso ângulo da base da mandíbula. Então, é muito importante citar que o que você representa de frente às vezes fica lindo, maravilhoso. Nossa, ficou muito bacana. Quando você vai representar de lado, tem que tomar muito cuidado para não ficar esquisito. Então tem que fazer os acertos. Como eu já finalizei ele frontal, eu achei que ficou bem bacana a estruturação frontal, eu não vou mexer com a estruturação em nada nela. Mas aqui olhando o perfil, vamos colocar pescoço agora. E vamos ver como que ficaria. Ele ficou legal também, ó. Depois que aplica o pescoço, no caso aqui o pescoço dele está aqui, então não posso mudar muito as inclinações. Eu acho que ficou bem legal aqui, dá para manter esse ângulo sim, sem problema nenhum. Vamos para o transporte dos elementos. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no frontal, eu vou estruturar um crânio, então agora eu vou acelerar um pouquinho a câmera para fazer uma estruturação do crânio dele em perfil, para eu poder colocar os elementos. Então você vai ver que é muito mais simples quando você estrutura um crânio antes de fazer o personagem, fica mais fácil e mais correta a aplicação de todos os elementos. Então vamos lá, vou fazer a aplicação do crânio agora. Bom, pessoal, o que eu fiz até aqui então? Eu transportei algumas medidas, né? Fiz uma estruturação do crânio em perfil. Eu não me preocupei muito, como eu estou demonstrando de uma forma rápida, eu não me preocupei em pegar exatamente o ponto de cada dente se eu estivesse fazendo o desenvolvimento de um personagem aí para ser levado para uma modelagem. Se fosse uma modelagem digital, eu já estaria, quando fizesse numa posição, já estaria pronto, né? Mas se eu estivesse fazendo um concept na mesma situação aqui, estruturando para fazer a modelagem natural depois, ou a criação de um personagem, eu teria toda a preocupação com as alturas dos dentes. Aqui é só ilustrativo, só para entender o processo, tá? Então agora a próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu vou começar a aplicar os elementos, né? Fazer a aplicação do olho, do lábio, dos músculos, do sorriso ali em cima. Então vou suavizar essa camada e mandar bala aqui. Vamos lá!
Bom, aqui eu já fiz a estruturação, tem algumas diferenças, lógico, né? Vou corrigir isso agora. O olho ficou um pouquinho, a arcada ficou um pouquinho mais baixa. Talvez tenha sido até no momento de eu montar o transporte aqui, apesar que ó, tá bem projetadinho aqui, ó. Então eu vou subir um pouquinho essa arcada. Agora eu vou entrar com a etapa bem rápida dessa marcação de luz e sombra, só para poder harmonizar os dois personagens. E agora eu farei essas pequenas correções. Vamos embora então. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. O objetivo não é, aliás, fazer uma ilustração, é só uma é só uma marcação de alguns elementos. Eu não quis nem calibrar da mesma maneira que eu calibrei o frontal, até para não prolongar o vídeo, né? E o objetivo maior foi demonstrar
como estruturar quando você tem uma base já feita com todas as medidas, como fazer o transporte de uma forma lógica para o seu desenho em perfil. É isso aí, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça a sua inscrição, ative aí o sininho para receber as notificações, porque toda semana eu trago um conteúdo muito bacana e muito interessante. Ah, esqueci de um detalhezinho aqui, ó, antes de fechar o vídeo, vamos lá completar. Uma graça aqui na boca dele, né? Essa pintura, esse prolongamento aqui, ó. Aí para fazer toda uma diferença na estruturação aqui do Ryuk, beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha curtido. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.